Irmãos e irmãs, que a graça de Jesus Cristo seja com todos presentes esta noite. Convido aos irmãos que abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Estaremos dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Estamos no capítulo 2. Hoje faremos apenas a exposição dos dois versículos 6 e 7. Passagem encontramos no capítulo 2, 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nosso Deus, nós estamos reunidos nesta noite para te adorar, estamos cantando louvores, já oramos ao Senhor, já lemos a tua palavra, e agora, Senhor, queremos ouvir a instrução da parte do nosso Deus ao teu povo aqui nesta noite. Cremos que este é um momento sagrado, protegido inclusive pela lei, e louvamos o teu nome porque temos o privilégio de saber que o Senhor fala pela instrumentalidade da tua palavra. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso e ainda fala, e o povo ainda entende a sua voz. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor? Você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor? Você já sabe as implicações de recebê-lo como seu Senhor? Você já sabe todas as implicações de Jesus ser o Senhor da tua vida? A palavra Senhor, no Novo Testamento, é uma palavra usada também para o imperador romano, Quírios. No Novo Testamento, em grego, Quírios. É o Senhor que tem todo o domínio, que é o dono de tudo, e que os súditos apenas administram, usam aquilo que pertence ao Senhor de Roma. César era um tipo de Deus para Roma. Era o Senhor, Quírios. Paulo vai falar aqui de Cristo como o Quírios do povo de Deus. Quírios, ele é Senhor. Mas, irmãos, nós temos esvaziado o significado do senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo tem sido esvaziado da vida dos cristãos. Nós temos banalizado esta verdade. E é por esta razão, por esta banalização do senhorio de Cristo, que as pessoas já não sabem mais o que é Cristo ser Senhor de suas vidas. E falo isso para crentes, cristãos, membros de igreja. Observem a passagem que acabamos de ler,
Paulo diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. O que Paulo está dizendo ele está trazendo de volta o entendimento dos versículos anteriores de Cristo ser o Senhor da vida daquele povo. Paulo diz: vocês já receberam Cristo como Senhor. Na verdade, há uma ênfase na palavra Senhor. O artigo definido antes da palavra Senhor, depois de Paulo dizer: como recebestes Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? O Senhor. Paulo está aqui lembrando que Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, a ordem está invertida. Com toda a probabilidade, nós trabalhamos com a ideia de que Paulo está dando ênfase na divindade de Cristo. Quando a palavra é invertida, quando o nome de Jesus é invertido, Paulo está dando ênfase na divindade de Jesus. Cristo Jesus é o Senhor. Ele está identificando Cristo com o Deus do Antigo Testamento. Cristo é o mesmo Deus que criou o mundo. Cristo é o mesmo Senhor que criou tudo que podemos enxergar e tudo que não podemos enxergar. Ele é Senhor. Isso nós já estudamos no capítulo 1, de 15 a 23. Depois de falar sobre isso, Paulo vai dizer: andai nele, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças, em ações de graças. Diante desta passagem bíblica, uma pergunta precisa ser respondida aqui por todos nós. O que significa andar com Cristo como Senhor? Paulo diz: assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O que significa andar com Cristo como Senhor? Em primeiro lugar, e o entendimento geral aqui, significa permanecer fiel a Ele. Permanecer fiel ao Senhor em tudo. A palavra andai nele, literalmente é pisai em volta. No texto, no seu contexto original, a palavra é pisai em volta, ou seja, não saia de Cristo, permaneça fundamentado nele. Há um lema de nossa denominação, Jesus Cristo, nosso fundamento. E a ideia de ser fundamento não é apenas algo que segura toda a estrutura, mas também que a estrutura está sobre e permanece sobre ele. Pisai em volta, é o termo aqui. Andai nele. Então, quando eu recebo Cristo como meu Senhor, há uma implicação poderosa para isso. Significa que eu me submeto a Ele em todas as esferas da minha vida. Mas quando eu ando com Cristo como meu Senhor, significa que eu permaneço fiel a Ele. E a fidelidade aqui, irmãos, ela está dentro de um contexto de não traí-lo com outros deuses. Permanecer fiel a Ele significa não traí-lo, não trocá-lo por outra glória. Nós temos exemplos terríveis no Brasil e fora do Brasil, de cristãos que não permaneceram pisando em volta, que não permaneceram em Cristo e na doutrina de Cristo. Nós temos exemplos de evangélicos, inclusive pastores evangélicos, que voltaram para o catolicismo e suas cerimônias.
lamentavelmente, nós vemos pastores abandonando seus fundamentos para a vergonha deles, para a desonra do Evangelho. E aqui eu estou falando, não estou aqui tentando diminuir a religião, mas mostrar que aquele que negligencia a sua fé em Cristo, ele desonra o seu próprio Senhor. A palavra andar aqui, nesta passagem, irmãos, é uma expressão figurativa para conduzir a vida, a própria vida. Tem a ver com o capítulo 1, se você voltar as páginas da sua Bíblia, versículo de número 10, Paulo diz assim no capítulo 1, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Andar aqui é viver de modo digno do Senhor. Andai nele. Paulo aqui exorta os crentes a andarem de maneira digna do Senhor. A ideia principal, irmãos e irmãs, é que o caráter ético do crente deve combinar com o caráter ético do Senhor deles, a fim de glorificá-lo, a fim de agradá-lo. Então, o caráter ético de um cristão tem que se parecer com o caráter ético de Cristo. Isso significa permanecer fiel a Ele. Andai nele, pisai em volta, não saia de Cristo. Nós temos expressões fortes após esta verdade de andai nele. Observem lá para o texto, por favor, capítulo 2, versículo 7. Nele, enraizados. A palavra radicados aqui tem a ver com raiz. Paulo está trazendo à memória uma planta com uma raiz profunda. Paulo está dizendo, vocês crentes precisam estar enraizados em Cristo. As raízes de vocês precisam estar se alimentando dos nutrientes de Cristo. Cristo é o seu nutriente, sua força, seu alimento, sua vida. Se nós arrancamos uma planta, tiramos a raiz do chão, onde ela está firmada, numa terra molhada, ela vai morrer. Ela vai secar, vai murchar, vai morrer. Paulo está dizendo exatamente isso. Permaneçam em Cristo. Permaneçam fiel àquilo que vocês aprenderam sobre Cristo. Enraizados nele. Ou seja, dependam da vida, as suas vidas sejam dependentes dele, dependam deles para vocês viverem. E a figura aqui é de uma palmeira plantada. E vocês sabem que a palmeira cresce muito, as palmeiras crescem muito, e as suas raízes, quanto maior a árvore, mais profunda é a raiz. Aqui a figura é de uma planta com uma raiz profunda, enradicados, ou melhor, radicados é o termo aqui na versão atualizada, significa enraizados nele. Veja que a ênfase, a palavra nele aparece no versículo de número 6, assim andai nele. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé. É isso que Paulo está enfatizando. Mesmo não aparecendo a palavra nele, antes da edificados, implica exatamente isso. A ênfase é Cristo. Cristo é a raiz. É o fundamento, a terra boa, na verdade. O texto continua dizendo, e nele, e edificados. Nele edificados. Aqui a figura é de uma construção, uma estrutura de um engenheiro, de um arquiteto, um templo bem construído. Paulo está dizendo, vocês são edificados sobre Cristo, permaneçam edificados nele. Ele é o fundamento de vocês, nele vocês têm segurança,
Nele vocês têm esperança. Edificados, como a construção de um templo, de um edifício. Aquela parábola dos construtores, que a lição principal é praticar a palavra de Deus. Mas nós normalmente entendemos, mesmo não sendo da parábola, mas o entendimento geral da Bíblia é que quando a gente constrói sobre a areia, a casa não segura. Mas quando construímos sobre uma terra firme, sobre uma rocha, quando vier a tempestade da vida, a casa permanecerá. E apesar da parábola não estar falando necessariamente de Cristo como a rocha, nesta parábola específica de Mateus 7, Cristo é a rocha. Em outras verdades, em outros lugares, Pedro diz, ele é a pedra da construção principal, a pedra principal. Você está edificado sobre Cristo? Sobre a rocha? Ou sobre a areia? Suas raízes estão sobre Cristo? Ou você está plantado, se alimentando com outros nutrientes que podem levá-lo a morrer? Paulo diz, nele radicados, ou seja, enraizados, é o termo, e edificados, e confirmados na fé. Confirmados aqui, irmãos, a palavra é firmados ou cimentados. A ideia é de um tijolo sendo colocado sobre outro tijolo e sobre uma rocha, e esse tijolo é encimentado, é colocado cimento, argamassa forte que não solta. Então as raízes sobre Cristo, o edifício é sobre Cristo e encimentado em Cristo. E aqui Paulo diz, confirmados na fé. Aqui fé é tanto a confiança em Cristo, como o corpo doutrinário, aquilo que se fala sobre Cristo, daquilo que os apóstolos falaram de Cristo para a igreja em Colossos. Quem se lembra do texto de Atos 2:42, o texto lá diz assim, e perseveravam na doutrina dos... Perseverar é pisar, a ideia é de pisar em volta, é permanecer. Claro que perseverar, a ideia de persistir, de insistir, de aguentar o peso. Mas nesse contexto é também de permanecer na doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, enraizados, edificados e firmados na fé, refletem uma continuação daquilo que nós falamos lá em Colossenses 1:23, que é o simbolismo do templo, que tem a ver com Apocalipse 3. Vocês podem abrir lá para conferir uma verdade importante? Apocalipse 3, 11 e 12. Nós temos o seguinte: Apocalipse 3, 11 e 12. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei o quê? Coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Jesus está dizendo que aqui o entendimento, o ponto principal aqui, é que a pessoa que permanece fiel, ela se torna parte do templo dos fins dos tempos. E estará eternamente segura na presença salvífica de Deus e de Cristo. Então, o que significa
andar com Cristo como Senhor significa permanecer fiel a Ele. Nele enraizado, nele edificado e nele cimentado. Na fé, naquela mesma fé que os apóstolos transmitiram à igreja em Colossos. Por que Paulo está falando sobre isso, irmãos? Porque havia uma heresia que estava batendo às portas de Colossos, da igreja em Colossos. Várias heresias. Existia lá o protognosticismo, existia o ascetismo, existia também outras doutrinas erradas que estavam ameaçando a fé dos cristãos. Que estavam levando os cristãos a serem tentados a sair de Cristo, a se desviar de Cristo. E Paulo diz: permaneçam sobre Cristo. Permaneçam em Cristo, pisai em volta, permaneçam nele, não saia dele, fiquem enraizados nele, fiquem edificados nele, fiquem encimentados nele. Meus irmãos, os Gálatas, eles foram tentados a deixar Cristo. Na verdade, alguns estavam andando tão depressa de Cristo. Se você abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo vai combater os judaizantes que estavam ensinando uma justificação pelas obras da lei, depois de Paulo ter ensinado sobre a justificação pela graça de Deus. Paulo diz: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo: cuidado. Vocês estão abandonando Cristo. Vocês estão indo para um outro evangelho, um outro evangelho que não é outro. Que não é outro. Qual a implicação dessas verdades de permanecer fiel a Cristo, enraizados nele, edificados nele, firmados nele? Na fé que os apóstolos transmitiram ao povo de Deus. A implicação, irmãos, é também de cunho doutrinário. Precisamos nos aprofundar nas verdades doutrinárias do Evangelho, porque senão seremos como palha que o vento dispersa. Seremos arrastados por todo o vento de doutrina. Foi isso que Paulo alertou a igreja em Éfeso, para que nós não sejamos como crianças sendo levadas por todo o vento de doutrina. Temos que amadurecer. E amadurecer é estudar, meditar na palavra, buscar compreender a vontade de Deus em todos os aspectos. Deixa eu lembrar a vocês algumas coisas, já citei no início. Alguns evangélicos, líderes evangélicos. Recentemente nós tivemos notícias de evangélicos abandonando a fé evangélica. Por que isso? Falta de fidelidade ao Senhor, de não entender as implicações do senhorio de Cristo. Implica também dizer que eles não estavam firmados em Cristo, edificados em Cristo, enraizados em Cristo. Nós temos exemplos de presbiterianos que abandonaram a fé para voltarem às práticas práticas litúrgicas totalmente antibíblicas. Nós temos evangélicos que se convertem ao Islã. Tem um ex-pastor em Sergipe que se converteu ao Islã e abriu uma mesquita lá em Sergipe. Porque às vezes a gente quer falar mal dos outros lá fora.
E nós não estamos falando mal de nós mesmos, nós estamos falando a verdade. A verdade é que muitos evangélicos não têm fundamento, profundidade bíblica. E quando vem qualquer vento de doutrina, eles são levados. Isso é uma tragédia para a igreja. Isso é uma vergonha para a igreja. Nós temos cultos evangélicos que são mais espíritas do que evangélicos. Então, o espiritismo é uma doutrina que é flertada por muitos evangélicos. Espiritismo. Aqueles movimentos de pessoas caindo e recebendo demônios. Ali são demônios. Não é Espírito de Deus. Não é. Ali é espiritismo. Lembra que uma irmã nossa disse outro dia, tendo contato com algumas pessoas do espiritismo, disse: olha, ali, vocês estão... Não é diferente, ali é espiritismo. Mas de forma ignorante, os evangélicos, nós evangélicos, acabamos caindo no canto da sereia. Nós queremos o místico, o extraordinário. Nós amamos as coisas extraordinárias, sem avaliar se elas são bíblicas. O mundo das trevas é extraordinário, mas é algo do mal. E a gente, às vezes, quer apenas experimentar o místico e acaba caindo numa doutrina espírita. Queridos, nós poderíamos aqui citar vários desvios doutrinários e apostasias e abandono da fé. Mas nós não temos tempo para isso. O nosso propósito aqui nesta noite é alertar a igreja a ter cuidado, porque a falta de conhecimento faz com que o povo caia em transgressão. Meu povo perece por falta de conhecimento, diz o profeta Oséias. Falta de conhecimento. Irmãos, nós temos muitas Bíblias em nossas casas. Talvez tem irmãos aí que tenha mais de 10 Bíblias, diferentes traduções. Mas como disse Hernandes Dias Lopes, nós ainda somos um povo analfabeto da Bíblia. Analfabetos. Precisamos reconhecer para que a gente possa buscar o conhecimento e glorificar a Deus por meio da fundamentação doutrinária bíblica. Paulo está diante de ameaças, terríveis ameaças. E Paulo diz para aquela igreja em Colossos: permaneçam sobre Cristo. Vocês se lembram dos Hebreus? O autor aos Hebreus está alertando os irmãos aos Hebreus que não voltem para as cerimônias do judaísmo. Porque eles eram crentes convertidos ao cristianismo, mas de repente começaram a flertar com as práticas cerimoniais do Antigo Testamento. E o autor aos Hebreus diz: Cristo é superior. Cristo é superior a Arão, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a todos os profetas, Cristo é superior aos anjos. Se vocês voltarem, vocês estão abandonando a salvação de vocês, porque fora de Cristo não há salvação em nenhum lugar. Irmãos, nós não temos como colocar, como recebemos uma mensagem de um líder religioso aí, de uma grande religião, colocando o Islã, o budismo, o cristianismo, tanto católico quanto protestante, no mesmo nível de irmãos. É ignorar as verdades bíblicas. Nós não somos inclusivistas, somos exclusivistas. É só Cristo e mais ninguém. Cristo é o Salvador. Se nessa religião Cristo não é Salvador, essa religião é uma falsa religião. Falsa religião. Sem Cristo estamos perdidos para sempre. Então o Islã é uma falsa religião. Cristo não é Salvador. O budismo é uma falsa religião. É uma falsa religião. Porque ela não liga ninguém a Deus verdadeiramente.
e tantas outras igrejas que estão colocando outros acima de Cristo, sejam elas seitas evangélicas, sejam elas evangélicas que estão jogando fora Cristo, elas estão fora da verdade. E se nós nos desviarmos desta verdade que Paulo está ensinando, nós também seremos uma falsa igreja e praticaremos uma falsa religião. Quero então concluir dizendo que diante desta verdade central de Paulo aqui em Colossenses, que a ideia principal de andar em Cristo é permanecer fiel a Ele, nós temos duas implicações, uma delas eu citei no início, repito. A primeira é submeter-se a Ele em todas as esferas da vida. Tem alguma área da sua vida que Cristo ainda não é Senhor? Você é crente na igreja, mas você não é crente no seu trabalho. Você é crente na sua igreja, mas você não é crente na sua casa. Cristo não é seu Senhor quando se refere aos seus relacionamentos interpessoais. Cristo não é teu Senhor no teu relacionamento com teu pai e com tua mãe. Cristo não é Senhor da tua vida quando se refere aos teus negócios financeiros. Quando eu digo que eu recebi Cristo como meu Senhor, estou dizendo que Ele domina toda a minha vida, todas as esferas da vida estão submissas a Ele. É isso que nós estamos dizendo, verdadeiramente? Às vezes a gente chama o irmão ainda não é batizado, o irmão diz assim: pastor, eu ainda não estou preparado. Sabe por que você diz isso? Porque em algum aspecto da sua vida, Cristo não é seu Senhor. Eu falo isso com todo respeito do mundo aqui para os irmãos que porventura digam assim. Mas eu com respeito preciso dizer a verdade. Você não tem se submetido em todos os aspectos a Cristo. Por isso, aquela bebidinha, aquela cachaçinha que você está bebendo, ela ainda te escraviza. E você diz assim: ainda não estou preparado. Por quê? Porque Cristo não é meu Senhor ainda nos vícios da bebida. Cristo não é meu Senhor ainda na minha fidelidade com minha esposa. O cara até quer viver uma vida boa, mas ainda tem a outra que está atrapalhando a vida dele. A outra. Aquela que acaba com o casamento de qualquer pessoa. A outra pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher. Cristo ainda não é Senhor sobre a sua vida, porque quando nós lemos a lei aqui, Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas se você não obedece nessa área ou em outra que eu não citei, é porque você ainda não entendeu o que é receber Cristo como Senhor. E se você que é crente, que um dia declarou que você recebeu Cristo como seu Senhor, mas ainda tem aspectos da sua vida que você não quer se submeter à palavra, você não entendeu o que é ser fiel ao Senhor em todos os aspectos da sua vida. E a segunda implicação é que nós devemos refutar outros senhores e suas religiões. Quando você que está aqui namorando ainda, vai casar, não sei se você vai casar com essa moça, com esse rapaz que você está namorando. E você que é casado, que um dia você fez um voto, uma promessa. Quando você disse assim: eu te aceito como minha legítima esposa, como meu legítimo marido. Sabe o que você está dizendo? Que eu refuto todas as outras mulheres. Quando você se casa e diz: eu te aceito como minha esposa, você está rejeitando todas as outras. Sabe o que significa isso? Fidelidade. Será que é isso que nós estamos fazendo aqui?
com Deus, Deus é colocado muitas vezes em segundo lugar. Ou talvez o último. Quando você que está namorando, está noivo, vai casar, pense bem. Quando você casar, você está dizendo: eu estou recusando todas as outras mulheres, todos os outros homens, que mesmo eles sendo os mais bonitos ou as mais bonitas, os mais ricos e as mais ricas, não importa quem virá depois de ti, eu serei fiel a ti. Tu és a minha mulher, tu és o meu marido. Eu estou aqui apenas ilustrando, irmãos, para dizer que é assim que a gente diz quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Senhor. A gente está dizendo: nenhum outro Deus vai tirar o Senhor dos meus olhos. O Senhor está sobre mim, tu és o meu Senhor, o meu marido para sempre. Mas os exemplos que eu citei aqui são exemplos de pessoas que estão traindo Deus com outros ídolos. Isso não precisa ser ídolos de madeira ou de gesso. São ídolos que construímos em nosso coração, como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós construímos ídolos, coisas que nos trazem prazer, segurança. O desejo do nosso coração nesta noite é que nossa fé esteja em Cristo. Que nós verdadeiramente saibamos o que é receber Cristo como Senhor e andar com Cristo como nosso Senhor. Irmãos, se nós entendemos essa verdade aqui, nós seremos uma igreja diferente em Presidente Dutra. Diferente. As pessoas não vão mais falar mal de nós. Elas não vão mais falar que nós estamos indo para os bares, embriagar-nos, para os lugares escusos, trair o nosso cônjuge. Elas não vão mais falar que nós vivemos vidas incoerentes, hipócritas, porque nós entendemos o que é viver com Cristo como nosso Senhor e andar com Cristo como nosso Senhor. Se nós passássemos um ano estudando sobre isso aqui e não estudássemos mais nada, nós teríamos muito lucro se nós de fato estivéssemos prontos a obedecer. Então eu conclamo a vocês nessa noite. Vamos colocar de fato essa verdade em prática. Amando ao Senhor acima de todos os outros. Como Jesus disse: aquele que quer me seguir e não aborrece seu pai e sua mãe, seu marido, seu filho e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer naquele contexto é amar menos. Ou seja, ame menos os outros, mais a Deus. Que o Senhor os abençoe. Nós vamos ministrar a ceia. Convido os nossos pastores